Capítulo 468, Manual sem nome. Tradução, Clã Revisão, 0. Vamos. Não é uma boa ideia ficar aqui por mais tempo. Disse Lin Ming. Milímetro. Muqianyu enrolou as mangas compridas e levou diretamente as flores fantasmas sanguinárias para seu anel espacial. Assim, os dois imediatamente deixaram a cena. Depois que eles fugiram para dezenas de milhas de distância, Lin Ming diminuiu a velocidade e finalmente parou. Ele se virou para Muqianyu e disse: Irmã aprendiz Senhor Mu, vamos usar nossa técnica de mudança de aparência novamente. Como o jovem de cabeça grande tinha um feitiço nele capaz de registrar as aparências daqueles que o mataram, eles usariam a técnica de mudança de aparência de Bilu. Com essa técnica, eles podem alterar a aparência, o som ou até mesmo o temperamento. A razão pela qual Lin Ming matou o velho vestido de preto e o jovem de cabeça grande, era que ele não queria ofuscar seus pensamentos ao não fazê-lo. Lin Ming não queria engolir um insulto e depois ficar atento a uma faca nas costas. Mas depois do assassinato, ele tinha que limpar completamente as consequências de suas ações. Muqianyu também tinha essa ideia, ela não queria ter nenhum conflito com a região demoníaca do Mar do Sul. Desde que suas aparências foram gravadas, não apenas tiveram que mudar sua aparência, mas também trocaram de roupa. Se eles tivessem mudado de aparência e acabassem sendo pegos e expostos porque suas roupas eram as mesmas, seria realmente estúpido da parte deles. Lin Ming rapidamente se despiu e tirou um novo conjunto de roupas de seu anel espacial para usar. Ele casualmente jogou suas roupas velhas para o lado e as queimou. Quando ele se virou para olhar para Muqianyu, ele viu que ela havia formado uma cortina de energia de origem do fogo, cobrindo completamente o corpo de vista e escondendo tudo por trás. Uma mulher naturalmente seria mais lenta em trocar de roupa. Depois que Muqianyu saiu, ela vestiu um longo vestido azul e parecia cheia de frescor de primavera, com um pouco de um aroma perfumado e acentuado. O vestido ajustado perfeitamente delineou a figura elegante e suntuosa de Muqianyu, fazendo com que os olhos de Lin Ming brilhassem com a visão. Embora Muqianyu fosse bonita, as mulheres do continente da queda do céu geralmente preferiam roupas largas que obscureciam seu corpo, não seria tão impressionante como agora. Muqianyu foi até Lin Ming, deixando um vento doce atrás dela. Entre os dois, embora eles não tivessem muitos sentimentos recíprocos, as sementes de seus sentimentos rapidamente começaram a brotar em seus corações. O deserto sanguinário não tinha nenhum perigo verdadeiro. Como eles fizeram seus caminhos para frente, não havia nada que bloqueasse seu caminho. Mas eles não encontraram uma chance de sorte como as flores fantasmas sanguinárias novamente. Lin Ming usou o tempo livre para examinar e organizar todos os itens dentro dos anéis espaciais do velho vestido de preto e do jovem de cabeça grande. Os dois eram indivíduos importantes de sua seita e eram naturalmente ricos. Havia um grande número de pedras da verdadeira essência de grau médio, bem como muitos tesouros de alta qualidade. Embora não fossem de muita utilidade para Lin Ming, se fossem trocados por pedras de verdadeiras essência, valeriam muito. Lin Ming colocou esses objetos em outro anel espacial. Neste momento, entre todos os outros objetos diversos, Lin Ming encontrou um manual que parecia ter sido transmitido por vários anos. O manual era preto e não tinha título. Embora algumas das páginas tivessem sido arrancadas, todas haviam sido amarradas novamente. Milímetro, isso é. Lin Ming abriu o manual e descobriu que o conteúdo dentro era de todos os tipos de tesouros celestiais e materiais que há muito haviam desaparecido do continente da queda do céu. Se seu palpite não estivesse errado, então este era um texto antigo da região demoníaca do Mar do Sul. A história da cidade do Imperador Demônio Silencioso era muito mais longa e magnífica que da Ilha da Divina Fênix, não era estranho que eles tivessem um grande número de textos antigos.
Enquanto Lin Ming folheava as páginas, descobriu que uma página no meio fora intencionalmente dobrada. Quando ele abriu, descobriu que os tesouros extraídos eram algo semelhante a um ginseng comum. Era só que os pelos das raízes eram muito mais grossos e sinuosos como um dragão. Ao lado dessa imagem, havia pequenas linhas de caracteres densos. No topo, as primeiras 3 palavras eram, raiz do Nirvana do dragão. A mente de Lin Ming se mexeu e sua respiração acelerou. Enquanto lia a nota abaixo da imagem, seus dedos subconscientemente apertaram as páginas. Raiz do Nirvana do dragão é um remédio milagroso da memória dos anciãos supremos do reino divino que é usado no refinamento medular. Poderia algo como o raiz do Nirvana do dragão realmente existir dentro do continente da queda do céu? Lin Ming tinha motivos válidos para acreditar que este e outros remédios maravilhosos do reino divino seriam impossíveis de obter, não importando que sorte ele tivesse. Assim, ele só podia procurar substitutos para usar no refinamento medular. Mesmo dentro do reino divino, a raiz do Nirvana do dragão tinha um preço muito alto. A raiz do Nirvana do dragão tinha uma vida útil muito longa. Poderia viver por dezenas de milhares, ou mesmo centenas de milhares de anos. Mas, para a raiz do Nirvana do dragão ser um remédio eficaz para o refinamento medular, ele tinha que estar acima de 10.000 anos de idade. Isso também aumentava o limiar do fortalecimento corporal. E em relação às fórmulas do treinamento corporal, era muito mais simples do que percorrer o caminho do recolhimento de essência dos reinos Tiantian, reino núcleo rotativo e reino mar divino. O tesouro dentro do palácio imperial do deus demônio é a raiz do Nirvana do dragão. Lin Ming de repente teve essa ideia. Caso contrário, não havia como o velho vestido de preto ter este antigo manual em seu anel espacial e também o dobrado especialmente nesta página. Ele provavelmente teve a ideia de que ele poderia ter sorte e assim estudou completamente este tesouro antecipadamente. Se ele pudesse obter alguns benefícios disso, seria o melhor. Mas, se ele não pudesse, isso não seria uma perda também. Lin Ming virou-se para Mu Qianyu e perguntou, irmã aprendiz sênior, quando a mestra ancestral foi ao palácio imperial do deus demônio, ela lhe contou o que seria encontrado lá dentro. Mu Qianyu balançou a cabeça e disse, mestra ancestral não foi muito clara sobre o que seria encontrado no palácio imperial do deus demônio. Mas ela deduziu que era algum tipo de tesouro celestial ou material que seria capaz de aumentar as chances de um mestre do reino núcleo rotativo cruzar as etapas da destruição da vida. Caso contrário, não havia como tantos grandes mestres do reino núcleo rotativo se reunirem no Mar do Sul. A raiz do Nirvana do dragão tinha sido registrada dentro da carta escrita pessoalmente pelo Imperador Demônio. Embora Xuanwuji e Xuan Yuqie já tivessem anunciado este assunto, só o contaram para os anciões da região demoníaca do Mar do Sul. Eles naturalmente não divulgariam essa informação para as pessoas de fora. Quanto àqueles como Nan Yunwang e Mu Fengtian, eles provavelmente obtiveram algum tipo de informação, mas não estavam certos sobre a situação exata. No entanto, mesmo que houvesse um tesouro tão grande localizado dentro do palácio imperial do deus demônio, não era algo que pessoas como Lin Ming pudessem entrar em contato, não importava o quão longe ele esticasse os dedos dos pés. Assim, não importava se o palácio imperial do deus demônio tivesse sido aberto ou não, ele não sentiria falta de absolutamente nada. Lin Ming olhou para este manual sem nome e pensou calmamente, este mundo em colapso já teve mais de uma conexão com o reino divino. Por exemplo, a matriz de transmissão, bem como as bestas viciosas na floresta antiga. Não seria estranho se houvesse também materiais celestiais do reino divino aqui. Esta raiz do Nirvana do dragão pode viver por um tempo extremamente longo e é quase impossível cultivar mesmo em uma grande seita. Mas neste mundo em colapso, pode ter existido por mais de dezenas de milhares de anos. Se essa raiz do Nirvana do dragão realmente existir, ela deve ter atingido um nível horrível. Se ele usasse isso para o refinamento medular,
pode ser suficiente para completá-lo. Pensando nisso, Lin Ming estava animado. Originalmente, ele não se importava muito com os tesouros deste mundo em colapso. Isso porque ele não tinha falta de métodos de cultivo nem precisava de armas. Mas agora, com a raiz do nirvana do dragão que viveu por dezenas de milhares de anos à sua frente, ele não conseguiu suprimir o desejo em seu coração. Alcançar o fim do refinamento medular era extremamente difícil. Em particular, o refinamento da medula espinhal. A medula espinhal e a medula eram semelhantes, mas a verdade era que eram dois sistemas corporais completamente diferentes. A medula criava sangue, enquanto a medula espinhal não criava sangue e sim distribuía sinais do centro nervoso. A medula espinhal estava localizada na coluna vertebral. Se ele não conseguisse completar o refinamento da medula espinhal, a coluna de Lin Ming sempre permaneceria como sua fraqueza. O último osso seria incapaz de resistir a uma pressão tão poderosa. Se a espinha de um humano fosse cortada, eles perderiam toda a capacidade de agir e funcionar. Devido às quantidades limitadas de medicamentos preciosos, até os discípulos do reino divino não conseguiram completar o refinamento medular. Isso faria com que sua base fosse instável e esse legado de fraqueza física continuaria por suas vidas. O refinamento medular de Lin Ming estava apenas 60% completa e ele estava achando difícil continuar por mais tempo. Se ele comesse outro cristal do coração demoníaco despedaçado agora, talvez não aumentasse nem mesmo 1% de seu refinamento medular. Não apenas isso, mas ele já havia comido todos os cristais do coração demoníaco despedaçado. Então, para Lin Ming, encontrar uma raiz do nirvana do dragão que viveu por dezenas de milhares de anos só poderia ser considerada serendipidade. No entanto, enquanto Lin Ming pensava em todas as potências da destruição da vida que se reuniram no palácio imperial do deus demônio, seus pensamentos apaixonados começaram a esfriar. Esses companheiros nas etapas da destruição da vida, mesmo que sua verdadeira essência fosse suprimida a meros 10%, ainda teriam a capacidade de matá-lo instantaneamente. Como ele poderia lutar com essas pessoas por tesouros no palácio imperial do deus demônio? Irmão aprendiz Júnior Lin, o que você está pensando? Nada, apenas algum absurdo irreal. Lin Ming sorriu com tristeza, afastando o antigo manual sem nome. Com uma grande oportunidade à sua frente, ele não estava nem disposto a lutar por isso. No entanto, mesmo se ele quisesse lutar, como ele poderia fazer isso? Se algo desse errado, ele simplesmente perderia a vida. Em outro extremo do deserto sanguinário, já havia mais de 100 artistas marciais reunidos. O deserto sanguinário tinha a forma de um funil estreito, com extremidades grossas e finas e o entorno também estava bloqueado por matrizes. Assim, todos os artistas marciais que haviam se dispersado no deserto haviam se reunido novamente como um só. Lin Ming e Mu Qianyu se juntaram silenciosamente à multidão. Enquanto olhavam em volta, ficaram chocados ao ver que cerca de 30 a 40% do número original estava faltando. Havia até alguns anciões do reino núcleo rotativo que haviam desaparecido. Havia algumas seitas, como a seita da madeira verdejante da região dos 5 elementos ou a seita da terra profunda, que tinha alguns anciões do reino núcleo rotativo liderando seus discípulos. Mas agora, muitos deles haviam perecido. Isso fez Lin Ming suspirar. Nesse deserto sanguinário não havia perigos óbvios, mas muitas pessoas haviam morrido. Apenas como eles morreram. Não era preciso dizer. Se foram os do caminho justo matando aqueles do caminho demoníaco, ou aqueles do caminho demoníaco matando aqueles do caminho justo, nada disso era estranho. Caminho justo, caminho demoníaco, no final, estes não eram nada além de rótulos. Este campo de batalha sangrento já estava preenchido com uma espessa aura assassina daqueles que tinham morrido aqui antes. Este mundo em colapso também continha todos os tipos de benefícios.
Para os dois lados coexistirem em paz juntos, era obviamente impossível. Quando todos os artistas marciais estavam reunidos, havia aqueles que estavam apreensivos e não ousaram começar uma briga. Mas quando eles se dispersaram em grupos menores, um massacre era inevitável. Muito menos o caminho justo contra o caminho demoníaco, mesmo em seu próprio campo, havia uma chance de que eles fossem traídos. Matar um ao outro neste deserto sanguinário era extremamente provável. Mesmo naquela floresta primitiva, onde foram atacados por bestas ferozes e videiras monstruosas, eles ainda não haviam perdido tantas pessoas. Os humanos eram verdadeiramente os seres mais temíveis. Aqueles que sobreviveram permaneciam em silêncio ou sem expressão. Era desconhecido o que eles tinham experimentado no deserto sanguinário ou até mesmo o que eles tinham obtido. Havia apenas alguns juniores que não podiam deixar de esconder um sorriso feliz. Obviamente, eles obtiveram uma grande colheita no deserto sanguinário. No entanto, na multidão, havia uma pessoa cuja expressão era sombria e aterrorizante. Ele era o ancião da região demoníaca do Mar do Sul, Lian Shengji. Depois que 2 horas se passaram e ele não viu nenhum novo artista marcial chegar, Lian Shengji de repente disse friamente: "Quem é que matou meu neto?" Uma onda de intenção assassina flui, envolvendo todos. Eles ficaram todos atordoados por um momento, mas naturalmente ninguém falou neste momento. Hehe. Lian Shengji sorriu cruelmente. Depois que Lian Ji morreu, o feitiço que estava sobre ele naquele momento havia transmitido algumas informações vagas sobre quem havia feito isso. Além da aparência, ele também descobriu o cultivo aproximado do culpado, ele era do reino Ouqian. Embora ele não encontrasse ninguém no meio da multidão que se assimilasse na aparência, o número de artistas marciais do reino Ouqian na multidão poderia ser contado em uma mão.